Eu já vou começar com uma afirmação que possivelmente vai irritar algumas pessoas. A vida de uma mulher aqui no Brasil é bem mais difícil do que a vida de um homem. E se a gente estiver falando da vida de uma mulher negra, a situação é ainda pior. Enfim, a verdade é que se você nasce ou se torna mulher nesse país, os perrengues que você vai enfrentar vão ser sempre bem grandes. Se você for de uma família pobre, você vai ter mais dificuldade para completar os seus estudos. Pode ser também que você seja estimulada a ficar em casa para cuidar dos seus pais ou dos seus avós. Ou ainda pode ser que o pai do seu filho dê no pé logo que o bebê nascer. São muitas e muitas camadas de fatos que vão acontecendo ao longo da vida e que tendem a deixar uma mulher sempre atrás em relação aos outros sujeitos com quem ela convive. E se tudo isso parece exagero para você, eu te trago um dado. Em relação a outros países, o Brasil está muito atrasado no que diz respeito a leis que promovem a igualdade de gênero. Mas embora isso seja algo que todas nós sentimos em nossas vidas, o mais intrigante é pensar que até bem pouco tempo isso nem era assunto de pesquisas acadêmicas. Um exemplo disso é a economia, um campo onde a questão da condição de vida das mulheres até pouco tempo simplesmente não existia. Por isso, algumas pesquisadoras resolveram propor uma visão feminista da economia, que compreenda de que forma a realidade socioeconômica do país é mais prejudicial às mulheres do que os homens. É desse assunto que a gente vai falar hoje no nosso Telescópio. Vamos lá! A vida social de qualquer país passa necessariamente pela saúde da sua economia. Isso é fato. A gente vai existir coletivamente de acordo com os modos pelos quais a gente produz e distribui o trabalho e a riqueza que nasce dele. Mas saca só, tem muito, mas muito trabalho que é produzido na sociedade e que simplesmente não é remunerado. Pensa, por exemplo, na dureza que é limpar uma casa todos os dias, levar os filhos para a escola, fazer a lição de casa com eles ou cuidar dos pais idosos. O que esses trabalhos todos têm em comum, hein? Pois é, na maioria das vezes são trabalhos que são exercidos por mulheres. É isso que a gente chama de trabalho invisível, algo que só recentemente passou a ser chamado por esse nome. Foi só assim que ele passou a ser entendido como parte da economia do cuidado. Mas, como a gente acabou de dizer, essa é uma discussão relativamente nova no campo acadêmico, já que até pouco tempo atrás não havia nem pesquisadores pensando sobre isso. E esse é um debate que se encaixa dentro de um grande guarda-chuva que engloba a chamada economia feminista. Eu já tô prevendo o tamanho do chororô. Para você entender como tudo isso é recente, foi só no início dos anos 90 que os primeiros ensaios falando de economia feminista começaram a ser publicados. A gente está falando aqui de uma abordagem crítica dentro das ciências econômicas que propõe algo bem provocativo: tentar reformular as teorias olhando pelo viés da perspectiva de gênero. Atenção, antes que alguém grite aí nos comentários, eu falei perspectiva de gênero e não ideologia de gênero. Pelo amor de Deus. A economia feminista tenta atualizar a visão clássica da economia, considerando o quanto não só as mulheres, mas a sociedade como um todo são prejudicadas quando fatores como gênero e raça não são levados em conta pelas análises. Mas Ana, números são números, eles não têm raça e não têm gênero. O que é que muda quando a gente olha para eles pensando dessa forma? Gente, a resposta estava no texto agora há pouco, hein? A gente começa a pensar sobre a quantidade do trabalho do cuidado que não é pago. E a gente também começa a entender que existe uma divisão sexual no trabalho que impacta as oportunidades econômicas para os homens e para as mulheres. Tá parecendo muito abstrato ainda? Então vamos tentar explicar de outra forma. Pela ótica da economia feminista, a gente começa a entender, por exemplo, por que as mulheres de países como o Brasil parecem estar condenadas a ganhar menos dinheiro do que os homens. E sim, é preciso dizer, mesmo que elas façam as mesmas atividades e mesmo que elas sejam mais competentes do que os homens nelas. A economista Marilane Oliveira Teixeira, da Unicamp, traz um conceito bem interessante para a gente entender isso daí. A economia feminista irá se colocar como uma contraposição à economia dominante,
ao propor que o objeto seja definido antes do método e que o próprio objeto seja redefinido, substituindo a racionalidade econômica pelo que é necessário para a sustentabilidade da vida humana, enfatizando o processo social e as interações sociais e as relações que daí surgem. Vamos tentar traduzir a linguagem econômica aí para uma mais didática. Diferente da abordagem econômica tradicional, a economia feminista tenta entender o funcionamento da sociedade a partir das relações sociais e pelas condições que os indivíduos têm para conseguir se desenvolver. E essas condições, é claro, não são exatamente iguais para todos, e isso já começa no berço. Pensa, por exemplo, que até hoje as crianças são estimuladas pelos pais e até pela escola a se envolverem em brincadeiras diferentes. Em alguns casos, elas são até censuradas caso saiam do script. Você sabe do que eu tô falando, né? Os meninos costumam receber brinquedos em que eles constroem coisas. Eles também são incentivados a serem competitivos e agressivos e a sempre exigir o que querem. Por outro lado, as meninas costumam ser orientadas a cuidar de bonecas bebês e são elogiadas quando são delicadas e gentis. Como já dizia em 2019 a nossa senadora Damares Alves, as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul, né? Menino veste azul e menina veste rosa! O problema é que desde aí a desigualdade entre os gêneros já começa a ser construída, né? Elas cuidam, nutrem, são acolhedoras. Já eles são corajosos e impetuosos, mais dispostos a correr riscos. Eu sei que vai ter gente nos comentários dizendo mas isso é da natureza dos meninos e das meninas. E aí fica a pergunta, qual é a consequência na vida das meninas quando elas são ensinadas a crescer para se encaixar em determinados papéis, hein? A gente vai falar desse assunto no próximo bloco, depois do recado do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Existem coisas que parecem impossíveis, como um sorvete quente, uma chuva seca ou um top que você pode usar sem sutiã. Pelo menos uma dessas coisas já foi tornada possível. E não inventaram uma chuva que não molha. Eu tô falando do top sem sutiã, que dá pra usar sem se preocupar com a falta de sustentação. É o Perfect Top da Insider. O segredo é que o sutiã já tá embutido no próprio top, então é uma peça só e o lookinho já tá pronto. É confortável, não fica com nada aparecendo, nem apertando e nem marcando. Ai, que maravilha! Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que tá aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja, hein? Entra usando o link que tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom, ó, que beleza, já vai ser adicionado automaticamente à sua compra, hein? Moleza! E se você comprar entre os dias 11 e 25 de agosto, ainda pode ganhar um brinde. Compras acima de R$ 399 levam um par de meias Spectrum Socks e acima de R$ 599 ganham esse lindo boné. Aproveita a chance, gente! Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta qualidade. Além disso, deliciosas de usar, muito confortáveis, hein? Para você ou para presentear alguém que você ama, hein? Fica a dica. E por falar em amor, de quebra você ainda ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela maravilhosa parceria. Talvez você já tenha ouvido uma frase que diz assim: aquilo que chamam de amor é trabalho não remunerado. Porra, pegou pesado, hein? Essa é uma frase da filósofa, historiadora e militante feminista italiana Silvia Frederici, um dos grandes nomes que hoje pensam justamente sobre o universo do trabalho e as questões de gênero. E não, a Silvia não tem o coração peludo, não está negando a possibilidade do amor. Calma. O que ela está dizendo aqui é até simples, que muitas vezes o trabalho doméstico que é condicionado às mulheres é visto como natural e por isso nem faz sentido que ele seja pago. Eu acrescentaria um ponto aqui. Muitas vezes aquilo que é visto como o papel de uma mulher na relação é justamente esse papel de cuidado não remunerado.
As mulheres, afinal, têm que amar suas famílias, não é mesmo? O que ela está chamando a atenção é que esse é um trabalho muito árduo. Uma mulher que cuida das tarefas de casa, que são fundamentais para a vida de todos. Ela vai cozinhar, limpar, organizar, planejar, cuidar dos filhos e dos idosos. E muitas vezes, além de fazer tudo isso, ela ainda trabalha fora para sustentar todo mundo. Todos esses questionamentos são levantados pelo livro Iguais e Diferentes, uma jornada pela economia feminista, da economista brasileira Regina Madaloso. A obra foi vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico de Economia, agora em 2025, é bem fresquinho. E é um livro muito impressionante para fazer a gente pensar sobre o preconceito que acompanha todas as fases da vida de uma mulher e que vai impactar a sua educação, as suas escolhas, na sua carreira e na sua vida pessoal. E se isso não parece importar para todo mundo, ela também pensa sobre quanto o Brasil perde de dinheiro quando não lida de frente com isso. Dá só uma olhada nos dados que a Regina traz nesse livro. De acordo com um ranking feito pelo World Economic Forum, que analisou 146 nações, o Brasil é o 57º país em termos de igualdade de gênero. Tá bem baixo isso aí, hein? Tem vários fatores aí nessa história, como a participação no mercado de trabalho, a participação política e o acesso à saúde. Mas só para tentar entender melhor, vamos olhar mais de perto para um dado da área de educação. Nos resultados mais recentes do PISA, que é uma prova realizada a cada 3 anos para avaliar o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências, os meninos brasileiros tiveram desempenho de 8 pontos acima das meninas na prova de matemática. Já na avaliação de leitura, as meninas ficaram 17 pontos acima dos meninos. Isso pode levar a pensar que os meninos são naturalmente melhores em matemática e em outras ciências exatas, enquanto as meninas naturalmente são mais desenvoltas nas ciências humanas, certo? A Regina Madaloso afirma que isso aí é uma falácia, porque o buraco, gente, é bem mais embaixo. Olha só o que ela escreve. A vantagem das meninas em linguagens não necessariamente representa um resultado a ser comemorado. Conforme um estudo com crianças de 5, 6 e 7 anos mostrou, as meninas desde muito cedo acabam escolhendo o jogo dos esforçados. Consonante a essa percepção, as meninas em geral são mais dedicadas do que os meninos às lições de casa. Elas também preservam mais o hábito de leitura do que eles, que dedicam muito mais tempo ao mundo virtual e de jogos. O que pode soar como uma vantagem cognitiva, nada mais é do que um incentivo social para que as meninas continuem se esforçando mais do que os meninos. A economista sugere que todo esse estímulo desde a infância vai conduzindo as crianças para escolhas diferentes ao longo da vida. Essa seria uma das razões pelas quais há bem menos mulheres seguindo carreira nas áreas de exatas, um cenário que se inverte, por exemplo, nas áreas como a educação, tidas como mais femininas. Então, não é por acaso que as profissões entendidas como de homem são mais prestigiadas e costumam pagar salários bem mais altos. Tô no 7º semestre de engenharia de computação, me salva. Eu não! Eu avisei que esse curso era uma merda. Eu avisei que ele era terrível. Você foi pra lá porque você quis. Você se enfiou na engenharia de computação porque você quis. Você tá me ouvindo? E se você pisou na minha live e falou, tô pensando em fazer engenharia de computação, ou comecei a fazer engenharia de computação, a primeira coisa que eu ia te falar é uma bosta. Mas tem aí um fator que é fundamental quando a gente vai analisar a forma como as carreiras de mulheres e de homens se desenvolvem. É um detalhezinho biológico, assim, é as mulheres que geram os filhos. É coisa pouca, qualquer um faz. Só que esse é um detalhe que muda tudo, não só porque somos nós que geramos, mas porque na maioria dos lares brasileiros são as mulheres que carregam quase todo o trabalho de acompanhar uma criança até que ela cresça. Uma das economistas feministas mais respeitadas na academia é a americana Nancy Folbre. Em vários dos seus livros, ela fala sobre a ambivalência presente no trabalho de cuidar de crianças. Em um desses livros, chamado The Invisible Heart: Economics and Family Values, ela propõe uma historinha bem interessante. Imagina um mundo em que as empresas conseguem produzir tudo apenas com robôs, sem depender de trabalhadores humanos. Para muito empresário por aí, isso aí parece um mundo perfeito, não é mesmo? Acontece que esse mundo aí tem um paradoxo.
sem crianças sendo geradas, cuidadas e educadas, simplesmente não vão mais existir gerações de consumidores, cidadãos ou comunidades capazes de dar sentido a toda essa produção. E até que um ser humano complete 18 anos, tem um único trabalho que nunca vai poder ser mecanizado, que é o trabalho do cuidado. Como a gente já viu nesse vídeo, esse trabalho aí tem um custo altíssimo, mas quase ninguém reconhece o quanto ele vale. Para confirmar como esse trabalho sobrecarrega principalmente as mães, é bem simples. Basta a gente olhar como a lei olha de forma diferente para o pai e para a mãe quando nasce um filho. Aqui no Brasil, a legislação é completamente desigual. Na licença maternidade padrão, a mãe tem direito ao afastamento do trabalho durante 120 dias. Já o pai tem 5 dias. Se ele tiver a sorte de estar numa empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã, ele vai conseguir ter aí 20 dias de licença. Agora, talvez você esteja pensando duas coisas. Uma, E, Ana, é uma vantagem para a mãe. e a segunda, Mas é claro, ela tem que ficar em casa para cuidar do filho. você está percebendo como essas duas coisas se encaixam? O que pode parecer uma vantagem é, na verdade, fruto da percepção de uma obrigação. E eu sinto te dizer, mas isso é também uma construção cultural. Vários países, inclusive, já pensam em outros modelos. Na Finlândia, por exemplo, a licença não é para a mãe, mas para o pai e para a mãe. Eles recebem 160 dias de licença cada um, o que dá um total de 14 meses em que um dos dois fica em casa com o filho. Já na Noruega, que é considerado um dos países mais avançados nesse assunto, a licença parental é bem interessante. A família pode escolher entre tirar 49 semanas de licença recebendo 100% do salário ou 59 semanas com 80% do salário. Nesse período, a mãe deve pegar 15 semanas de licença e o pai 15 semanas, e os dois resolvem como distribuem o resto do período. E aí, se o pai, por exemplo, não quiser tirar essas 15 semanas de licença, elas não podem ser passadas para a mãe. Esse é um sistema elaborado para incentivar que os homens se envolvam profundamente no processo de criação dos filhos. Viu só? A gente falou que ia ser bom para todo mundo. Quando o começo da vida de uma criança já é tratado de maneira mais igualitária, sem imaginar que o cuidado principal tem que ser da mãe, isso leva a transformações profundas, tanto na história daquele serzinho que cresce, quanto na sociedade como um todo. E não deixa de ser um passo para que a carreira profissional das mulheres comece a ser tão respeitada quanto a dos homens. Nesse terceiro bloco, vamos voltar a olhar para o custo do trabalho reprodutivo, que é aquele que acontece dentro do que se chama de economia do cuidado. Quando a gente fala em trabalho reprodutivo, a gente está pensando em todo tipo de tarefa que precisa acontecer para a manutenção da nossa vida. Não é aquilo que você estava pensando não, hein? Para qualquer um conseguir trabalhar, por exemplo, é preciso fazer as compras da casa, preparar as refeições, limpar, comprar e cuidar das roupas e muitas outras coisas que aqui não teria nem espaço para a gente listar. Porque não, a roupa, a comida, a casa e todas as outras pequenas coisinhas do dia a dia não acontecem magicamente enquanto só o homem trabalha. Em boa parte das famílias, e com certeza esse é o caso do Brasil, a maior parte dessas atividades cai nas costas de uma mulher, seja aí uma mãe, uma dona de casa ou uma empregada doméstica. E na nossa cultura ainda existe aquele discurso que sustenta que os homens, eles não têm jeito para essas coisas. Nós, mulheres, seríamos biologicamente preparadas para cuidar de tudo isso. Ora, muito conveniente. E claro, quando uma família tem filhos, todo esse trabalho se multiplica exponencialmente. E esse peso quase nunca é dividido de forma equilibrada entre o pai e a mãe. Em 2001, uma jornalista chamada Ann Crittenden lançou um livro que gerou muita repercussão, chamado The Price of Motherhood: Why the Most Important Job in the World is Still the Least Value. Numa tradução livre, o título é bem intrigante: O preço da maternidade, porque o trabalho mais importante do mundo é ainda o menos valorizado.
Nessa obra, a jornalista chama atenção para uma coisa muito curiosa. A maternidade é algo enaltecido em praticamente todas as culturas, mas é uma atividade economicamente desvalorizada. Em resumo, ela diz que as mães pagam um preço muito mais alto do que os pais por terem filhos. Elas costumam ter uma chance muito maior de retroceder na carreira em relação às mulheres sem filhos e, principalmente, em relação aos homens, com ou sem filhos. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? O argumento da Ann Crittenden é bem simples. Não existe nenhuma sociedade que não tenha esse trabalho do cuidado, que pode ser chamado de trabalho reprodutivo. Portanto, é ele que sustenta a economia. Se não tiver quem dê condições para que a vida cotidiana exista, o dinheiro simplesmente não vai girar. Esse trabalho do cuidado, aliás, nem é considerado um trabalho. Olha só o que diz o livro da Regina Madaloso. Para começar, ele não é remunerado financeiramente, não é contabilizado na economia como parte do PIB e, por fim, não conta para o tempo de aposentadoria. Então, quando mulheres decidem usar parte do seu tempo para cuidar dos filhos, elas deveriam fazê-lo sabendo que é o trabalho mais importante do mundo e isso supostamente bastaria. É um paradoxo, né, gente? A sociedade considera que cuidar de uma família é o trabalho mais importante que existe, mas a gente simplesmente não consegue contabilizar o quanto isso pesa na economia. Como é que pode? Esse é o pilar básico que sustenta o mundo, mas mesmo assim ele não pode ser mensurado. E mais do que isso, a gente considera que ele tem que ser mesmo gratuito. Mas pode acreditar, tem gente que está calculando quanto esse trabalho pesa na economia. 3 pesquisadores da FGV IBRE fizeram esse cálculo e concluíram que o trabalho reprodutivo representa nada menos do que 13% do PIB brasileiro. Então vamos resumir? A gente vive numa sociedade que ainda não olha com seriedade para essas questões de igualdade entre gêneros. E quem está pagando o maior preço nisso tudo, é claro, são as mulheres. Nós ainda somos estimuladas desde pequenininhas a pensar que nós somos naturalmente cuidadoras, diferente dos homens, né? E a gente reproduz isso na nossa vida adulta. Acontece que esse estímulo direciona as nossas escolhas profissionais e pode nos fazer optar por certas carreiras. E também colabora para que a gente considere normal que quando a gente tem filhos, nós vamos ficar para trás mesmo. E pouco importa que a gente esteja trabalhando de graça para manter o mundo em pé. Bom, a essa altura, se você já não abandonou esse vídeo gritando Comunista! Feminista! Talvez você esteja dizendo aí, pô, Ana, você construiu um triplex na minha cabeça, o que é que eu faço com isso? E agora é aquele momento em que eu sou obrigada a te dizer, como toda questão que realmente importa, não tem uma resposta muito simples para isso. Mas o primeiro passo é reconhecer que essa é uma realidade. Uma sugestão é finalmente entender que quando a sua mãe estava cuidando de você, ela estava contribuindo ativamente para a sociedade, mesmo que ela não estivesse recebendo nenhum salário para fazer isso. Mas isso aí é só o começo, né? O próximo é lutar por políticas públicas que ajudem a mudar esse cenário. Já parou para prestar atenção aí quais são as plataformas dos deputados e senadores em quem você votou? E, de novo, se você tá aqui ainda nesse vídeo, mas ainda tá um pouco irritado, o que eu te sugiro é pega essas ideias, pensa um pouco sobre isso, conversa com seus amigos e, especialmente, com as suas amigas. E, mais uma vez, se tornar a vida melhor para mulheres não é o suficiente para você, a gente precisa dizer que quando as mulheres são valorizadas sob o olhar da economia, todo mundo ganha. Pois é, tem estudos que mostram que quanto mais uma mãe tem a chance de construir uma carreira e se sustentar,
mais condições ela vai ter, por exemplo, de afastar os filhos de um marido violento. Mas para tudo isso acontecer, essa precisa ser uma pauta que não é importante só para mulheres, mas para todo o país. Frase da filósofa O telefone apitou, achei que o Bolsonaro tinha sido preso.